Olá, meu nome é Andrioli Costa, eu sou jornalista e pesquisador sul-mato-grossense e trabalho com culturas populares desde 2008. Mas foi em 2015 que eu entrei de cabeça nesse universo, quando eu criei o projeto O Colecionador de Sacis. E o que começou como uma brincadeira, uma forma de falar de Saci nas redes sociais e recuperar a memória dos meus avós, acabou se desdobrando em uma série de atividades. Ao longo desses anos, eu trabalhei com visitas à escola, contação de histórias, formação de professores e mediadores de leitura, organizei exposições, mostras de filmes com Saci, trabalhei com consultoria de livros, séries, documentários e, é claro, produzi mais de 100 episódios do meu podcast. Foram muitos anos trabalhando com todos os públicos, da criança ao jovem e ao adulto. E olhando nos olhos de cada uma dessas pessoas, eu conseguia ver ali o interesse por saber mais sobre o que é nosso. E o que é nosso? Nosso é aquilo com que a gente se reconhece. Muita gente não fechava parceria comigo porque eles queriam que eu fosse nas escolas e falasse o que o Saci estava lá no mato, lá na fazenda, lá bem distante. E eu sempre falei o contrário, porque a cultura popular, o Saci, não está lá, está aqui. O mesmo Saci que some com o dedal da costureira e que dá nó na crina do cavalo é aquele que dá nó no seu fone de ouvido e que some com o sinal da sua internet quando você mais precisa. Porque cultura é isso, é presença, é vida, é cotidiano. É a espada de São Jorge no canto da sua sala, é o prato típico que reúne a sua família, é a cantiga de niná que embala as nossas crianças. É sim as visagens que tanto nos encantam, mas é muito mais do que isso, porque o nosso cotidiano é encantado de memória. Tudo isso que eu falei vem do mesmo lugar, da tradição. E eu precisava de alguma coisa que mostrasse isso para as pessoas. E é aí que surge a ideia de um jogo. Tudo começou, na ocasião em que eu, na intenção, gostaria muito de gerar um produto, um projeto que falasse da nossa cultura. E aí um dia estou lá zapeando pelo Twitter, aquela tweetada matinal, e aí o Andrioli aparece procurando alguém para fazer uma parceria para o desenvolvimento de um jogo, que ele estava também criando um protótipo. Falei, olha, acho que eu vou tentar me encaixar nessa, E aí eu me infiltrei ali, mandei um e-mail, não sei se você conhece meu trabalho, porque eu venho lá dos RPGs, da Dragão Brasil. Como não conhecer, André Vazes, o cara que eu, nos anos 90, pegava as revistinhas da Holy Avenger, pegava Dragão Brasil, e ele estava lá sempre na capa, assinando a colorização. Eu falei, cara, não acredito que o André quer trabalhar comigo. Aí ele surgiu também com a proposta, e se a gente convidasse outras pessoas, artistas, que também defendam a questão da cultura popular, mas de outros estados, de outras regiões, E para mim a perspectiva legal de fazer o Poranduba com o Andrioli foi da gente ter um processo de criação coletivo, de ter colegas participando, de acontecer essa interação. Então eu fiz a finalização das artes, colorindo, então encontrar um caminho, uma identidade, que é uma espécie de dança, Então a gente com essa galera, a gente conseguiu com uma felicidade muito grande trazer artistas de todo o Brasil também e dar essa característica, uma temperatura, uma textura local para essas manifestações. Então artistas falando da sua cultura própria, local, muitos desses já envolvidos na disseminação também desses saberes, E aí, quer dizer, tá uma coisa bem diversa, são 55 cartas, Então artes em estilos os mais diversos, Poranduba é o resultado de todos esses anos de pesquisa, observação, visita e vivência. É um jogo de cartas estratégico, pensado para públicos a partir dos 12 anos, mas que com certeza todo brasileiro vai poder se identificar. Ele consiste em 55 cartas únicas, cada uma representando uma manifestação cultural diferente de várias regiões do nosso Brasil. Desde simpatias e superstições até mitos, lendas, personagens de contos populares e
brincantes, festeiros, mestres de ofícios, parteiras, benzedeiras, tudo isso representado nos nossos baralhos. Existem 3 modos de jogo que contemplam de 1 a 4 pessoas. Mas basicamente o objetivo é usar as cartas do baralho de porandubas para enfrentar as cartas do baralho de desafios. Vence aquele que derrotar X quantidade de desafios primeiro. E o que é esse desafio? Para mim era muito importante que ele não fosse só de combate, porque quantas vezes vocês já viram numa história de tradição o Saci pegando um pedaço de pau e resolver o problema dele na porrada? Sinceramente, até tem algumas histórias assim, mas é raro. Normalmente ele vai usar a ginga, a inteligência, o jeitinho para dar uma volta na situação e resolver ela da melhor maneira possível. E isso precisava estar contemplado no jogo. Por isso, existem 4 tipos de desafio. Combate é um deles. Mas existem outros. Você pode jogar uma partida inteira sem necessariamente combater. Você pode vencer, por exemplo, fazendo uma rima, ou então acertando um trava-línguas. Como pesquisa para mim é muito importante, uma das primeiras dinâmicas que eu criei foi a dos QR Codes. No cantinho de cada carta, você pode acessar com o seu celular, ou então digitar direto no site cartasdecultura.com.br e acessar um relatório sobre a manifestação que inspirou aquela carta. Assim, o jogo pode ser mais que o jogo, pode ser uma fonte de informação, pode ser um objeto de atividade escolar, inclusive. Você pode usar ele para uma pesquisa autodirigida, para inspirar uma redação, uma ilustração, para convidar os alunos a produzirem suas próprias cartas, com manifestações das suas regiões, dos seus bairros, das suas famílias. São coisas que talvez eu jamais teria conhecimento, mas que eles conhecem ou sabem quem conhece. E esse é o caminho, conhecer para construir afetos. Esse é um jogo de afetos. Por fim, fica aqui o convite. A gente acredita que o Brasil dá jogo. Se você acredita também, vem com a gente. Vamos construir essa poranduba cada vez maior e com cada vez mais histórias para partilhar.